Nosso Senhor Jesus Cristo, ele certa vez, ele chamou a atenção de um grupo de pessoas que estavam questionando, mas sem fundamento, questionando sem fundamento. Então ele respondeu para aquelas pessoas o seguinte: olha, vocês erram por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Vocês erram por não conhecer a Deus, a sua palavra e nem o poder dele. Então muitas vezes a gente tem uma certa certeza daquilo que a gente recebe, mas uma certeza vaga, é uma certeza que ao ser confrontada, ela cai por terra, a convicção cai por terra. O apóstolo São Paulo, ele fala assim, numa recomendação que ele deu para Timóteo, que era um pastor novato, um homem novo no ministério. E o apóstolo São Paulo recomendou a ele coisas que ele fazia, que o apóstolo São Paulo fazia. O que ele recomendou para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, né, a recomendação que ele fez. E o Senhor Deus, irmão, o Senhor Deus, a gente procurando nas Sagradas Escrituras, a gente vai aprendendo muita coisa. Às vezes nós estamos interessados em conhecer aquilo que não está revelado na palavra. E nós deixamos de lado a revelação que nós temos às vezes nas nossas mãos, que estão escritas aqui nesse livro magnífico e maravilhoso, né? A Bíblia fala assim, que as coisas que são encobertas são para o Senhor. Muitas vezes a gente tenta buscar o conhecimento das coisas que estão encobertas. Aqueles porquês que às vezes, sabe, tomar conta da mente da gente, aqueles porquês que às vezes a gente não sabe, aqueles porquês que às vezes a gente quer descobrir o motivo, quer descobrir e não encontra nenhum tipo de resposta. Então, as coisas que estão encobertas são para o Senhor, mas as que estão reveladas são para nós os homens. E as coisas que estão reveladas, elas são reveladas a nós, porque Deus, ele não quer que o povo dele seja um povo ignorante. Ele não quer que o povo dele seja um povo ignorante, por isso que ele revela para o povo dele a vontade dele, o desejo dele, o plano estabelecido na eternidade e traz essa revelação para nós os homens, para nós. Eu quero ler um versículo com você, que está no livro de Lucas, ou melhor, de Mateus, no capítulo 24. E você sabe, irmãos, que Mateus, aqui na nossa igreja, nós temos aí esses 4 símbolos aí. O símbolo da cruz, né, que simboliza o evangelho de Lucas, Jesus Cristo o Salvador. O livro, a coroa simboliza o livro de Mateus, que fala sobre o rei que ascendeu aos céus, Jesus Cristo, e que há de voltar. O cálice simboliza o livro de Marcos, que fala sobre a cura divina. E a pomba ali simboliza o evangelho de João, que fala de Jesus Cristo como batizador no Espírito Santo. O evangelho de Mateus, em 2 capítulos especificamente, ele trata tão somente dos acontecimentos que se darão antes de Jesus voltar e da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 24 e capítulo 25. No capítulo 24, versículo 25, está escrito assim, olha, 24, 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Irmão, se ele avisou antecipadamente, ele tinha o desejo que aquelas pessoas tivessem conhecimento a respeito daquilo que haveria de suceder, aquilo que haveria de acontecer. Por isso ele avisou antecipadamente, ele falou, vai ser assim, assim e assim, para que quando aconteça, não imagine que seja uma coisa estranha. Por exemplo, tem muitas pessoas, irmãos, que eles imaginam, que eles pensam, que entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, acabou-se os problemas, né? O evangelho tabajara,
Não existe isso. Não existe. Isso é uma inverdade, né? Porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala claramente que no mundo nós vamos ter aflições. Então, ela está nos avisando antecipadamente para que quando a gente aconteça, a gente não tenha isso como uma coisa estranha. Mas o apóstolo São Pedro diz que as aflições que nós passamos, os nossos irmãos passam no mundo todo. E eu posso até garantir a você que tem certos lugares, certos locais, em que as aflições que nós passamos não chegam nem sequer a um dedinho, uma unha daquilo que esses amados irmãos em outros locais atravessam e passam. Mas todos passam por aflições, todas. Aflições dos mais diversos modos, maneiras e jeitos. Mas o Senhor, Ele quer nos avisar sempre antecipadamente. Por exemplo, quando o Senhor Deus falou para Adão, não coma daquilo lá, porque você comer, você vai morrer. Avisou antecipadamente, não foi? Fez um alerta para ele, não foi? Não fez um alerta para ele? Fez um alerta para ele. Mas ele foi experimentar, foi querer, foi desejar. E houve a consequência daquilo que Jesus Cristo havia falado, aquilo que Deus havia falado. Aquilo que Deus havia falado. Quando o Senhor vem procurar Adão e Eva e ele se esconde, né? É engraçado a gente assim, ele se escondeu, né? Ele se escondeu, ele imaginou que ele pudesse se esconder de Deus atrás de uma árvore, imaginou. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todos os lugares. Ele não precisava estar atrás de uma árvore para se esconder do Senhor, porque isso não poderia acontecer. Porque o Senhor conhece tudo, vê tudo, sabe tudo. Mas o que o escondeu do Senhor foi a desobediência dele, que causou o quê? O pecado. E o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado esconde o homem de Deus. Esconde o homem de Deus. O homem que está em pecado, ele está escondido pelo pecado de Deus. Está escondido. Por isso que a Bíblia fala assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. E é por isso que Satanás tenta impedir a pregação do evangelho, porque o evangelho traz o esclarecimento, o evangelho traz uma palavra de libertação, o evangelho traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, traz as pessoas às claras ao Senhor. Quando isso aconteceu, que o Senhor visita-os, né? E onde você está, Adão? Ah, eu vi o Senhor chegando e eu me escondi. Me escondi atrás de uma árvore. Deus enxerga tudo. Mas foi o pecado que o escondeu de Deus, ele não percebeu. Ele não percebeu. O homem que está em pecado, ele não consegue perceber que ele está escondido de Deus. Está escondido. Aí, quando houve, irmão, quando isso aconteceu, quando isso sucedeu, a Bíblia nos fala que o Senhor o visita e o Senhor fala, ah, você fez aquilo que eu falei que não era para fazer, né? Ah, foi. A mulher que o Senhor me deu, ela que me convenceu a comer. Aí o Senhor foi falar com a mulher falou, foi a serpente que me enganou, foi a serpente. Aí o Senhor lançou maldições. E a maldição que ele lançou sobre a serpente é que ela viesse a rastejar e comer pó. Isso nos leva a crer que ela não era uma rastejante. Não era, né? Porque foi uma maldição sobre ela. Então, a Bíblia também nos fala que o Senhor falou para a serpente o seguinte, que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está falando com Satanás, o autor do pecado, que gerou a morte em Adão e que gera a morte em todos os homens. Ele está falando, irmão, que haveria de vir um nascido de mulher. Jesus nasceu de mulher. E ele disse, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai amacetar a sua cabeça. E cabeça é aquilo que dirige, é aquilo que guia. Eu estou fazendo assim porque o meu cérebro, a minha cabeça está mandando eu fazer assim. E por estar com o corpo perfeito, a minha perna está respondendo ao comando do meu cérebro.
do meu sistema nervoso. Então, quando o Senhor, isso foi uma profecia que o Senhor entregou e que Moisés escreveu, logicamente, que Moisés escreveu anos posterior a isso, anos depois de ter acontecido, porque Deus revelou a ele como foi tudo que aconteceu. E por que Deus revelou a ele como tudo aconteceu? Revelou a ele para que ele pudesse escrever, para que eu pudesse tomar o conhecimento da verdade como o fato sucedeu, para que você possa tomar ciência de como foi que na verdade sucedeu, como foi na verdade aconteceu. E, irmãos, quando ele fala que o Senhor iria esmagar a cabeça dele, até então o homem tinha o Satanás tinha pleno controle sobre a vida do homem. Mas a promessa foi feita. A promessa foi feita e a promessa não se cumpriu dias posteriores. Se cumpriu muitos e muitos e muitos dias posteriores, né? Muitos e muitos dias posteriores. E durante o Velho Testamento, em que o Senhor Deus revelou muitas coisas, pediu que se escrevesse, né? Levou as pessoas a escrever o conhecimento, a história, as profecias, os salmos e tudo. Você se lembra, meu amado irmão, você se lembra que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele tinha que morrer. A morte dele não foi uma derrota, foi uma vitória, para que ele pudesse subjugar aquele que tinha nas suas mãos a chave da morte e do inferno, que era Satanás. Então ele subjugou Satanás, vencendo a própria morte. É por isso que ele é o autor e doador da vida eterna. Ele nos dá a vida eterna por um ato que ele praticou, por um ato que ele fez, de sofrimento, de dor, de morte, mas também de vitória através da ressurreição. Agora, irmão, aqueles dois homens que estavam indo para Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém, eles estavam indo e conversando, tristes, abatidos, aborrecidos. De repente, quem é que chega? Jesus chega ao lado deles. E Jesus os questiona, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão conversando? Aí eles falam, você é estrangeiro aqui, você não sabe o que aconteceu aí no final de semana aí em Jerusalém, que mataram o justo, falando do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, irmãos, Jesus estava ali ressurreto. Por eles não acreditar que as mulheres já haviam anunciado que Jesus havia ressuscitado e que eles já tinham conhecimento, mas eles não acreditaram porque eles não viram. O Senhor está do lado deles. E o que é que o Senhor faz? O Senhor começa a explicar para eles. Se você prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo começou a falar a eles tudo que estava escrito a respeito dele, desde Gênesis, passando pelos profetas, pelos salmos, o Velho Testamento todinho. O Senhor falou para aqueles dois. E por que o Senhor teve que falar para eles? Por que o Senhor teve que esclarecer? Muito embora era uma coisa que estava revelado. Porque quando o Senhor confrontou aos 12 homens, dizendo para eles assim, olha, sabe o que é que vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo, são palavras minhas isso, né? Traduzindo aqui. Vai acontecer comigo aquilo que está escrito. Está escrito que vão me prender, está escrito que vão me humilhar, está escrito que vão bater, que vão me pôr uma coroa de espinho, está escrito que eu vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor não estava falando nada que não estava escrito no Velho Testamento. Mas nós erramos por não conhecer as Escrituras, por não nos inteirarmos das Escrituras. E se o Senhor a revelou, é porque o Senhor quer revelar alguém, quer mostrar alguém, quer ensinar alguém. E quem é que Ele quer ensinar? O povo que Ele chama para ser seu. O povo
que Ele chama para ser seu, porque Deus, na verdade, não quer que permaneçamos na ignorância. É por isso que Ele revela, para nós termos e recebermos o conhecimento da palavra. O conhecimento. Mas, irmão, de que adianta Ele revelar para nós se a gente não tem interesse de ler a Bíblia? De que adianta Ele querer revelar para nós, para a gente não ser ignorante, mas se a gente só pega a Bíblia quando vem na igreja no domingo? O resto da semana fica lá num canto qualquer. O que adianta Ele revelar, deixar revelado ali, para nos trazer conhecimento, para que a gente não seja pego de forma alguma de surpresas que vão acontecer para o mundo. Um mundo que desconhece o que a palavra de Deus revela, vai ser pego de surpresa. Mas a igreja não é para ser pega de surpresa, porque tudo já está revelado na palavra. Mas até mesmo a igreja é pega de surpresa, porque às vezes a igreja não se interessa em buscar o conhecimento revelado nas Sagradas Escrituras. Talvez eu esteja falando com você, isso aconteça com você. Você pega a Bíblia somente quando vem para a igreja. Eu estou te acusando, não estou te acusando, eu estou te aconselhando, irmão. Estou te aconselhando para que você busque o conhecimento da palavra de Deus. Dedique um dia, dedique aí alguns minutos do dia para você ler a palavra de Deus, para você meditar na palavra de Deus, para que o Senhor ministre a bênção dele sobre a tua vida, e para que você se enriqueça através do conhecimento que a Bíblia nos traz. E a Bíblia nos fala que o homem que teme ao Senhor, esse é um homem sábio. E temer ao Senhor é buscar fazer tudo aquilo que Ele nos orienta a fazer. Agora vejam bem, então o Senhor mostra tudo para eles, revela tudo para eles, E nós como igreja, irmãos, quando o Senhor chama Mateus, quando o Senhor inspira Marcos, quando o Senhor inspira Lucas, quando o Senhor inspira João, Paulo, Pedro, Tiago, os escritores do Novo Testamento, quando Ele inspira a João, o último livro a ser escrito, que é o Apocalipse, são revelações que Ele está dando para a igreja, para que a igreja não permaneça na obscuridade, para que a igreja busque o conhecer da palavra revelada. Por quê? Por que isso, irmãos? Para que a igreja saiba, não o dia, não a hora que o Senhor Jesus Cristo voltará, mas que ela tenha o conhecimento de que Ele vai voltar. Tenha o conhecimento que Ele vai voltar. Tenha o conhecimento que Ele vai voltar. E Ele vai voltar justamente quando o mundo não estiver esperando. Ele voltará justamente quando o mundo, não a igreja dele, quando o mundo não estiver esperando. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 24, versículo 42 em diante, está escrito assim: portanto, vigiem. Sabe o que está dizendo aqui para nós? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia voltará o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa, para que lhes dê o alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes
que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E ele passe então a comer e a beber, então comece a bater, melhor dizendo, comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente. Ele lhes dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está chamando a atenção aqui, irmãos, chamando a atenção aqui da igreja que está no mundo. E nós sabemos, creio eu, que muito mais do que antigamente, a igreja ela está passando por um período muito difícil. Porque se outrora, antigamente, as pessoas eram tentadas com as coisas que existiam, hoje nós, os homens, somos tentados com muitas e muitas e muitas e muitas outras coisas que surgiram durante os séculos, que estão aparecendo, e que elas são citadas, que nos últimos dias acontecerão isso, mas aquilo com o outro. E ele está chamando a atenção nossa como igreja, para que a gente permaneça vigiando. Vigiando por quê? Porque haverá um tempo difícil. Vigiando por quê? Porque a igreja ela não pode buscar a sua identificação com o mundo. A igreja ela não pode buscar a sua identificação com as coisas que o mundo traz, com as coisas que o mundo oferece, com as coisas que o mundo mostra. A igreja ela tem que buscar a sua identificação com aquele que é perfeito, com aquele que é o exemplo maior, com aquele que não há erro, aquele que não pecou, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o alvo. Ele é o alvo. E nós devemos permanentemente estar olhando para Ele, porque está acontecendo, tem acontecendo e acontecerá muitas coisas que poderá levar muitas pessoas ao escândalo. E levar pessoas ao escândalo quer fazer levar as pessoas a se afastarem da fé devido aos acontecimentos, devido àquilo que está sucedendo. Então está falando para nós, todos como igreja, para nós vigiarmos. Está chamando a minha atenção para que eu possa preparar sempre um alimento para vocês, levar vocês dentro dos princípios da palavra de Deus e mostrar a Cristo nosso Senhor como exemplo maior, a quem nós devemos continuamente, como a Bíblia fala, permanentemente andar caminhando, olhando para Ele, permanentemente olhando para Ele. A Bíblia não diz que é para mim olhar para o Zé, para o Mané, para o Antônio, para o Pedro. Não é para mim olhar para aquelas pessoas que estão em evidências, porque hoje eles podem estar em evidência e amanhã eles podem estar lá embaixo. Não é para nós olharmos para a vida dos pregadores, aqueles pregadores que nós nem conhecemos, nem sabemos, nem temos absolutamente nenhum contato com eles, e que às vezes se mostram até bons pregadores e depois no final às vezes estornam o caldo. A Bíblia nos manda olhar para Jesus, porque se você parar de olhar para Jesus, você pode ter certeza que você não vai conseguir caminhar muito tempo. Não vai conseguir andar muito tempo. Então, chama a minha atenção, que eu não posso, o Senhor está demorando, e eu começar a bater nos irmãos, bater com palavras, a tratar mal os irmãos, né? Tratar vocês como se... Uma coisa, irmãos, vocês não me pertencem, vocês não pertencem a nenhuma denominação. Quem comprou vocês foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que você pertence, é a Ele que nós pertencemos, é a Ele. Então, vocês estão aqui, ai de mim, se não ensinar vocês de conformidade com a palavra de Deus. Ai de mim, se eu desencaminhar alguém por algum ensinamento errado. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Então, o Senhor chama a minha atenção. Chama a atenção da comunidade,
e chama a minha atenção em particular como ele me colocou. Por quê? Porque se eu começar a fazer isso, porque estou achando que o Senhor está demorando, né? Olha, eu tenho 68 anos, eu conhecia Jesus com 20 e poucos anos, né? Eu estou vivendo no Evangelho há 40 e poucos anos, pouco tempo. E as gerações foram assim. Só lá na primeira, na criação, que teve gente que viveu 900 anos, 800, 700, mas conforme o pecado foi se alastrando e foi gerando a morte, a idade do homem foi diminuindo, a vida que estava nele foi diminuindo. E o salmista disse assim: se nós vivermos 70 ou 80 anos, o máximo que a gente carrega é cansaço e enfado. Há quanto tempo você está no Evangelho? Será que é tempo suficiente para você assim, nossa, Jesus está demorando? Há quanto tempo você entregou a tua vida para o Senhor para você reclamar? Nossa, faz tanto tempo que Ele está demorando. Não está não. Ele não está demorando. Sabe por quê? Porque Ele vai, como a Bíblia nos revela, Ele vai voltar na época certa, no tempo certo, na hora que Ele determinou, no momento dEle. No momento dEle. O que eu tenho que fazer é continuar caminhando com o meu Senhor e com o meu Salvador. Tenho que continuar olhando para mim mesmo, e tenho que continuar olhando para aqueles que Deus colocou à minha frente para me orientar, para me direcionar segundo a palavra de Deus. Só isso. Porque Ele vai voltar num tempo, num momento em que o mundo de forma alguma vai estar esperando, mas a igreja, ela tem que continuar permanentemente vigiando e esperando o regresso. Sabe por quê? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui no domingo à noite? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui no domingo à noite? A gente poderia escolher estar em outros tantos lugares, mas nós preferimos, porque o Senhor nos preferiu isso para nós. O Senhor preferiu nos reunir para falar da palavra dEle a nós, para nos edificarmos, para recebermos força dEle, para vivermos e vencermos os obstáculos da vida, para a gente não se entregar a nenhuma coisa vã que ora se apresenta para nós não sairmos do caminho que é o Senhor Jesus Cristo, mas permanecermos dEle, perseverarmos dEle. É isso. Quando o Senhor voltará? Quando as pessoas estiverem dormindo. Oh, meu Deus do céu. Quando as pessoas estiverem dormindo. E é interessante, irmão, que o que está relacionado aqui é a respeito daquelas 10 virgens, né? A Bíblia ela é bem clara, ela fala assim, 25, versículo 5 diz assim: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Quantos de vocês estão aqui, sabe que Jesus está para voltar? Quem sabe? Se você sabe, levanta a mão. Se você não sabe, pode ficar com a mão baixada. Mas se você sabe, por favor, levante a mão. Levante a mão, não faça assim, senão não te enxergo. Faça assim. Eu sei que vai voltar, porque está escrito que vai voltar. Amém? Amém? Eu sei que Ele vai voltar, porque está escrito que Ele vai voltar. Todos nós sabemos que Ele vai voltar. Agora lhe pergunto, quantos de nós estamos preparados para a volta dEle? Porque as 10 virgens aqui, todas elas estavam esperando o noivo, mas 5 delas eram totalmente débeis. Por quê? Porque mesmo sabendo que o noivo estava para voltar, elas não estavam preparadas. Elas pensavam que estavam, elas imaginavam que estavam, mas a Bíblia fala assim que nunca deve faltar a nossa vestimenta branca e nunca deve faltar o azeite sobre a nossa vida, o azeite do Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa. Acesa. Nunca deve faltar. Nunca deve faltar. Nunca deve faltar. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestimentas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Oh, Jesus. Nunca falte óleo. Por quê?
elas eram noivas, O noivo, logicamente, é o Senhor Jesus Cristo, e a noiva somos nós, somos a igreja de Cristo, né? Nós estamos esperando o noivo voltar, o noivo chegar, e o noivo então vai nos levar até o altar do Supremo Deus, onde vai acontecer as bodas, a festa da união, a festa do casamento entre a igreja, que é o corpo de Cristo, e Cristo, que é o cabeça da igreja. Agora, uma coisa é você saber que ele vai voltar, e outra coisa, amado irmão, é você estar preparado, porque muitas pessoas se desacorçoam. Você sabe que tem muitas pessoas que começam a passar por aflições dentro da igreja, elas acham melhor sair, porque saindo elas acham que a vida vai... Irmão, nós não estamos aqui buscando melhora disso, melhora daquilo. Nós estamos aqui nos preservando na presença de Deus para alcançarmos o reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso que a Bíblia diz? O que está nos preparado antes da fundação do mundo. Então, o Senhor nos fala, elas estão cansadas e todas elas vão adormecer, elas vão dormir. Quando chega perto da meia-noite, alguém está falando: ei, o noivo está chegando. E eu estou avisando vocês, meus irmãos: ei, o noivo está chegando, o noivo está voltando. Eu não sei como é que você vai receber isso. Você pode receber entrando por aqui e saindo por aqui. Pode receber desta forma, entrando por aqui e saindo, nem dá atenção, como se não estivesse falando nada. Mas a partir do momento que você toma o conhecimento daquilo que estamos falando, você passa a ser o próprio responsável por se preparar. Você se torna responsável por se preparar. Por quê? Porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo. A partir do momento que eu recebo a revelação da palavra de Deus, a partir desse momento eu passo a ser o responsável pela minha salvação, por aquilo que eu recebi, pela palavra que eu ouvi. E essas 10 virgens, elas foram dormir, e veio alguém anunciando: o noivo está chegando. E eu estou falando para você, o noivo está chegando. Tem outro pastor ali que está falando para aquela comunidade que está ali, a responsabilidade dele: olha, o noivo está chegando. E lá outro: o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E quando é o aviso e o noivo, na verdade, vem, elas acordam. As 10 acordam, né? Só que 5 são prudentes. Estava escuro, meia-noite, não tinha luz como nós temos aqui. E aquelas que tinham o azeite, elas acendem a lâmpada. Aquelas que tinham o azeite, elas acendem a lâmpada. As outras 5 sabia de tudo, mas não havia preparado, faltava-lhes azeite. Nunca falte azeite sobre a sua cabeça. Nunca falte azeite sobre a sua cabeça. O que aconteceu? Elas tiveram que buscar azeite, comprar, se preparar, mas já não dava mais tempo. O noivo chegou, as 5 prudentes entraram com eles para as bodas, e aí as outras 5 chegam lá, aparece e bate lá: ei, Senhor, abra-nos a porta. O que o Senhor fala para elas? Eu não conheço vocês. Tantas vezes eu falei com vocês, tantas vezes alertei vocês, tantas vezes lá o pregador falou, e vocês não deram atenção, achando que estava brincando, achando que eram palavras sem nexo, sem entendimento, sem compreensão. Não se preocupe que os irmãos estão levantando, que eles estão indo preparar para servir a ceia, viu? Olha para o pregador. Ele não é bonito, mas olha aqui que a palavra é bonita sendo falada.
empregada. Então, o que aconteceu? O que sucedeu, irmãos? O que eu não quero que aconteça comigo, o que eu não quero que aconteça com você. Mas depende de você, o que você quer? O que você quer? Você quer ficar do lado de fora? Ah, mas por que você está fazendo na igreja então? O que está fazendo na igreja? Você não quer se preparar? Ah, não, eu vou gozar a minha vida. E ó, eu vou fazer, sou jovem ainda. E porventura você sabe quanto tempo você vai viver? Se você vai morrer jovem ou não? Você sabe? Seja prudente. Seja prudente. Porque o Senhor quer que você seja prudente. Lá no capítulo 5, versículo 14 de Efésios, está escrito assim, o apóstolo São Paulo falando para aquela igreja de Éfeso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou resplandecerá sobre ti. Tome uma posição. Não permaneça dormindo o sono espiritual. Tome uma posição. Tome uma posição diante do Senhor. Você, quem sabe, nasceu no Evangelho. Nasceu no Evangelho. Mas quem sabe você nunca nasceu de novo. Você nunca teve um compromisso sério com Jesus. E talvez esse não compromisso sério foi causado por alguma coisa que te desiludiu. Mas, irmão, quem não te desilude é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Então permaneça com os olhos fitos nele. Só nele. Só nele. Mais ninguém. Mais ninguém. Nós vamos apenas encerrar aqui. Eu tinha outras coisas para dizer, mas eu acho que apenas para deixar um alerta para os irmãos. No capítulo 24, versículo 36 de Mateus, o Senhor diz assim, 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém? Ninguém sabe nada, ninguém sabe. Logicamente, como o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu porque Ele era 100% homem, e Ele ressuscitou porque Ele era 100% Deus, Ele não sabia como homem, mas como Deus Ele sabia, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Como Deus Ele sabia. Então, essa é uma alerta, uma alerta. Então, em nome de Jesus, amado irmão, o que eu peço para você? O que eu peço para você? Eu peço para você aquilo que eu procuro fazer com minha própria vida. Consagre a tua vida ao Senhor. Você e sua casa. Permaneça juntos do Senhor. Permaneça perto do Senhor. Porque o Senhor não vai perguntar quantos anos você serviu a Ele. Ele vai perguntar se você continua servindo a Ele. Ele não vai perguntar quantos anos você esteve preparado. Ele vai perguntar se você está preparado. Amém?